Seja bem-vindo ao mundo marcial. O jiu-jitsu é uma das artes marciais mais populares dos tempos modernos. Porém, muitas pessoas não conseguem reconhecer que na verdade existem diferentes estilos de jiu-jitsu, sendo o mais popular a versão brasileira. O jiu-jitsu japonês foi o precursor de todos os outros estilos e sistemas de jiu-jitsu. Não entrarei em detalhes, porque já fiz um vídeo completo sobre sua origem. Desde então, diferentes estilos populares de jiu-jitsu surgiram. Neste vídeo irei explorar os estilos mais famosos e alguns desconhecidos por alguns. Embora possam ocorrer variações na ortografia devido às diferentes pronúncias e dialetos em todo o mundo, todos esses estilos derivam da prática original do jiu-jitsu japonês. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Jujutsu Fusen-ryu. Fusen-ryu Jujutsu foi fundada por Takeda Motsuji, no início de 1800. Motsuji nasceu em 1794, em Matsuyama, Japão. Ele estudou Jujutsu desde tenra idade. Como seu estilo se uniu ao mesmo tempo que a dissolução da classe samurai, desenvolveu-se principalmente em direção ao combate desarmado. Fusen-ryu finalmente se tornou uma arte que se concentrava quase exclusivamente na luta no solo. Por volta da virada do século XX, Mata Montanabe, o mestre de Fusen-ryu, desafiou um novo mestre de Jujutsu da área, Jigoro Kano, e seu novo estilo de Jujutsu, que mais tarde vira a ser conhecido como Judô. Desafiou várias das antigas escolas de Jujutsu a contestar e as derrotou facilmente. Então, a escola de Tanabe lutou contra a escola de Kano e venceu todos os campeonatos, não tentando arremessar, mas indo direto para o chão e fazendo chaves de braço, chaves de perna, estrangulamento e dentre outras técnicas. Assim foi o nascimento real da luta de solo como uma ciência. Kano ficou tão fascinado com a facilidade com que seus judokas foram derrotados, que convenceu Tanabe a revelar sua estratégia técnica. Ao longo dos próximos anos, Kano designou vários de seus principais alunos para se concentrar exclusivamente nessas técnicas de solo. Logo, as técnicas de solo foram como parte do programa de judô de Kano e o judô começou a se espalhar por todo o mundo. Mitsuyo Maeda, que começou a treinar no judô em 1897 e se tornou um dos judokas da escola Kosen, que foram enviados para o exterior com Tsunejiro Tomita. Tomita e Maeda seguiram caminhos separados, com Maeda entrando no início do circuito de lutas por dinheiro. Ele até viajou para a Europa, onde perdeu as duas únicas partidas de sua vida contra um lutador de catch wrestling. Ele passou um tempo extra com o lutador de catch wrestling aprendendo algumas dessas técnicas. Finalmente, em 1915, Maeda se estabeleceu no Brasil, onde ensinou Carlos Gracie. Carlos Gracie e seus irmãos adotaram as técnicas de judô Kosen e as desenvolveram ainda mais, durante o século XX, no que veio a ser conhecido como jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro é o estilo mais popular, praticado por milhões de pessoas em todo o mundo. Foi desenvolvido por Carlos e Hélio Gracie na década de 1920 como um sistema que dá muita ênfase à luta de submissão. Ele compartilha muitas técnicas com o judô, principalmente no que diz respeito à luta em pé. Mas em vez de arremessos, a ênfase está na luta no solo. Cada praticante deve usar uniforme de kimono. O kimono pode ser usado para finalizar o oponente no chão ou em pé, como no estrangulamento de kimono. Embora enraizado na autodefesa, o jiu-jitsu moderno é orientado para a competição. Na maioria das escolas, o programa de aprendizagem e os métodos de ensino estão de acordo com as regras da competição, e os alunos raramente fazem exercícios de autodefesa. Gracie Jiu-Jitsu. O Gracie Jiu-Jitsu é quase idêntico ao jiu-jitsu brasileiro, mas a principal diferença é a ênfase. O GJJ foi projetado para situações de autodefesa da vida real que você pode encontrar nas ruas. Não há competição nem regras a seguir, como resultado, há uma clara diferença no conceito de treino e na aplicação das técnicas. No treinamento, os alunos aprendem as mesmas técnicas de outros estilos de combate, mas em vez de se prepararem para a competição, os alunos do GJJ treinam para uma luta real. Eles fazem vários exercícios e táticas de autodefesa e simulam diferentes cenários. O treinamento é mais realista e alinhado com o tipo de luta que você pode encontrar nas ruas. Machado Jiu-Jitsu. Primos do mestre Carlos Gracie,
Os irmãos Machado treinaram com ele até o falecimento de Rose Gracie. Os irmãos Machado ajudaram a trazer o jiu-jitsu brasileiro para os Estados Unidos e a continuar ensinando sua variação do Gracie Jiu-Jitsu, Fadda Jiu-Jitsu. Oswaldo Fadda começou a estudar jiu-jitsu com Luiz França, que era faixa preta sob comando de Mitsuyo Maeda. Com o passar do tempo, Fadda foi capaz de criar sua própria escola e começou a especializar seus alunos em seu estilo de jiu-jitsu, jiu-jitsu americano. O controverso jiu-jitsu americano não é um estilo oficial, mas sim uma variante de um sistema de jiu-jitsu existente. Jake Shields, um ex-lutador de destaque do UFC, é amplamente considerado o progenitor desse sistema. Shield diz que o jiu-jitsu americano consiste principalmente em combinar as técnicas baseadas em agarres da luta livre americana com as técnicas do jiu-jitsu. Em outras palavras, o jiu-jitsu americano é semelhante ao jiu-jitsu em muitos aspectos, mas incorpora quedas explosivas, pressão superior e arremessos é praticado sem kimono. Jiu-jitsu de combate. O combate jiu-jitsu é uma versão híbrida do jiu-jitsu brasileiro. O instrutor de jiu-jitsu, Ed Bravo, criou esse sistema para tornar as lutas de jiu-jitsu mais realistas, semelhantes às lutas de artes marciais mistas, MMA. Em contraste com outros estilos, o jiu-jitsu de combate permite golpes com a palma da mão aberta, o que torna as lutas de jiu-jitsu mais realistas do que as lutas tradicionais de jiu-jitsu. O elemento marcante abre novas maneiras de atacar ou defender durante as partidas de jiu-jitsu. As regras da competição também são diferentes. Não há pontos, e um competidor só pode vencer uma luta por finalização ou nocaute técnico causado por golpes. Jiu-jitsu sem kimono. Como o nome indica, os praticantes de jiu-jitsu não usam uniforme de kimono, há muito menos atrito durante a luta sem kimono, o que torna a ação muito mais rápida. Lutar sem kimono força você a se concentrar mais na velocidade e na agressividade, dominando o oponente com pura força física e pressão. Há um debate contínuo sobre se o jiu-jitsu sem kimono é mais realista do que o jiu-jitsu com kimono, porque as pessoas não andam de kimono por aí, mas isso ainda está em debate. O certo, porém, é que sem kimono representa uma base melhor se você quiser migrar para o MMA. Atemi Jiu-Jitsu. Esta variação de jiu-jitsu é mais focada no aspecto de golpes do jiu-jitsu japonês. Os praticantes de jiu-jitsu que praticam esse estilo concentram-se em pontos fracos, como articulações e terminações nervosas, assim como os samurais que usaram o estilo contra outros homens com armadura. Small Circle Jiu-Jitsu. Esta forma de jiu-jitsu é baseada em estilos mais clássicos da arte marcial japonesa. As técnicas desse sistema são suaves e funcionais devido à integração do fluxo, no qual técnicas intercambiáveis são usadas para contra-atacar. O fluxo enfatiza a transição suave entre vários bloqueios e arremessos, a fim de remover quaisquer paradas bruscas. Ele permite que o praticante faça uma transição perfeita entre as técnicas e torna as contramedidas contra os oponentes mais rápidos e fortes. Budo Shin Jiu-Jitsu. Esta variação do jiu-jitsu japonês também segue uma técnica mais clássica do jiu-jitsu que inclui as 3 fases: a trocação, arremesso e luta no solo. Okuto Ryu Jiu-Jitsu. Este estilo jiu-jitsu de estilo finlandês é uma versão moderna do jiu-jitsu tradicional japonês. Este tipo de sistema inclui mais técnicas armadas e desarmadas que incluem as 3 fases do jiu-jitsu: a trocação, arremesso e luta de solo. A influência global. Muitas outras formas de artes marciais incorporam técnicas e estratégias do jiu-jitsu japonês original. Alguns desses estilos incluem métodos baseados em técnicas clássicas que incluíam trocações, arremessos ou quedas eficientes contra adversários mais fortes. Alguns dos estilos de artes marciais influenciados pelo jiu-jitsu incluem judô, aikido, karate wado-ryu, barjitsu, sambo e kapap. Seja nas artes marciais mistas ou na autodefesa, você pode ver claramente a influência que o jiu-jitsu japonês teve no mundo. Não deixe de ver meu vídeo completo sobre a história do jiu-jitsu japonês. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.